se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Se você pode, levante suas mãos e vamos dizer juntos: em teu braço. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, Jesus, recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Diga mais uma vez: em teus braços, diga. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
toda a honra, toda a glória, todo louvor a esse maravilhoso Pai. Quero compartilhar com vocês a palavra que encontra-se no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 15. A palavra diz assim: que Ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois Ele é filho da sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Amado, se você ainda não leu o livro de Ruth, lê na sua casa, ele é bem curtinho, tem poucos capítulos, e você vai ver quanto que Deus foi fiel na vida de Noemi. Noemi, a sogra de Ruth, a Ruth, uma moça moabita, ela não era nem do povo de Israel, e essa moça, ela fica viúva, ela acompanha a sogra, ela cuida dessa sogra, e o Senhor prepara um marido para ela no meio do povo de Israel, Boaz. E se você olhar, ela foi uma das ancestrais de Jesus Cristo. E o que essa palavra tem a ver com oferta, com dízimos? Tudo, amados, tudo. Porque Ruth, ela não só ofertou a sua vida, o seu tempo para Deus, porque quando ela acompanha a sogra, ela está dedicando a vida dela a Deus e não a Noemi. E eu quero dizer para você, quando nós somos fiéis com Deus, quando nós dedicamos tudo o que temos ou que somos para Deus, Ele é fiel conosco. Amém? Então, eu quero convidar os irmãos a estarem aqui na frente. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer aqui nesse momento com alegria no coração, porque a palavra nos diz que Deus ama quem dá com alegria. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Estenda suas mãos para cá. Obrigada, Senhor, por esse primeiro dia da semana, que nós podemos consagrá-lo a Ti, Senhor. Obrigada, Deus, porque nesse primeiro dia da semana, nós pudemos colocar os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias aqui no gasofilaço. E sabemos, Senhor amado, que o Senhor é um Deus fiel, é um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que não abandona. Porque a Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E nesta manhã, a Tua misericórdia se renovou em nossas vidas. Agora, Deus, abençoa a vida do Teu povo, Senhor. Derrama graça, derrama unção, derrama cura. Derrama, Senhor, querido, aquilo que cada um está necessitando nesta manhã. Abre portas, Senhor. Tem pessoas que precisam de portas abertas. E nós colocamos esta semana em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor esteja indo à frente do Teu povo e livrando de todo o mal. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Aleluia, bom dia. Quem está feliz aí? Levante a mão assim, estamos todos felizes, glória a Deus. Só da gente estar aqui é uma alegria, não é verdade? Ter uma família saudável, tudo isso é bom demais. Só o fato da gente poder acordar de manhã já é motivo de adorar, não é não? A gente pode até ser, como é que fala? Perdão, meu amor. Sou apaixonado por ela. Esse dia minha prima estava lá em casa, aí eu precisei chamar a atenção de uma das crianças. Aí ela ficou assim, nossa. Eu falei, não, fica tranquila, eu já fui ruim. Hoje eles aproveitam de mim. A galera lá em casa aproveita de mim, eu sou muito bonzinho agora. Vem pra cá, vamos orar pelas crianças. Isso. Filho, pega aquela bolinha.
Isso, vem Miguel, vamos orar. Isso, dá para encaixar? Você quer sentar onde? Vem aqui do lado do tio, vem cá. Aqui, ó. Isso, ó, o Davi também tá vindo. Prontinho. Amém. Estenda as mãozinhas para cá. Papai amado, muito obrigado, Senhor. O Senhor tem sido tão bom conosco, tem preservado as nossas vidas, nos guardado, protegido. E assim tem sido com os nossos filhos, e nós só temos a Te agradecer, Pai. Nós, como homens e mulheres servindo e tementes ao Senhor, nós pedimos ao Senhor pela vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Guarda, proteja, livre eles de todo mal em todo tempo, Pai. Nos ajude, Senhor, como pais, a direcioná-los, a conduzi-los, Senhor, ao caminho que o Senhor já escreveu sobre a vida deles. O Senhor já determinou algo de antemão sobre a vida dos nossos filhos. E o nosso papel como pais é guiá-los, Senhor, nesse caminho. Por isso, nos dê sabedoria. Nos guarda, Pai, guarda a nossa mente, a nossa mentalidade, nos dê discernimento, Pai, para conduzi-los com equilíbrio, Pai, no caminho que o Senhor quer para a vida deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Vai lá com a tia Dai. Deus abençoe, Dai. Os nossos filhos são uma bênção. Muito feliz. Aleluia, gente. Vamos abrir já comigo. Já vai antecipando aí Mateus capítulo de número 7, o verso de número 24. Mateus capítulo número 7, o verso número 24. Antes de nós começarmos a ler, nós todos já sabem que nós começamos agora, retomamos os cultos somente pela manhã, ok? Às 9 da manhã. Uma decisão nossa de equalizarmos, ajustarmos todas as questões de culto, organização de culto. Então, para nós foi necessário que fizéssemos isso nesse momento, ok? E também eu vou fortalecer algo para vocês, que todos os nossos avisos, as informações, a gente tem postado também nas redes sociais. Então, se você já nos acompanha pelas redes sociais, né, sempre dê uma checada lá em algumas coisas. E as mensagens também todas são postadas no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu lá, se inscreve, vai lá no canal do YouTube, Central da Fé Church, se inscreva lá, né, ative os sininhos, né, eu não sei como é que fala todos esses termos, mas notificações, né, uma coisa assim, clica no sininho, né, mais fácil, né, clica no sininho e nos acompanhe lá. Então, todas as mensagens estão sendo postadas lá, de repente você precisa rever alguma coisa ou mandar para alguém, né, para compartilhar, é muito importante que você faça isso, até a nível de abençoar as pessoas. Nós ainda não estamos fazendo de forma online, né? A gente se prepara para isso, estamos nos preparando para isso. Tem toda uma questão de logística e também de equipamentos, né, que a gente precisa fazer para que isso aconteça. Então a gente vai caminhando naquilo que Deus nos deu. E o que Deus nos deu hoje é essa igreja linda, presencial, tá todo mundo aqui sentindo na pele aquilo que Deus tem compartilhado. Amém? O texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Verso 25: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Verso 26: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela o quê? Desabou, caiu, sendo grande a sua ruína. Pai amado, nós te louvamos, Pai, todo esse período de adoração, e nós queremos estender essa adoração colocando à disposição do Senhor o nosso coração e a nossa vida. Fala conosco, Jesus. Espírito Santo, tu tens toda a liberdade no nosso meio de agir, transformar o que precisa ser transformado. Nós somos um vaso de barro, Senhor, e tu és o oleiro. Mexa conosco, mexa com a nossa vida, na medida necessária para que possamos sentir, ouvir, entender e praticar aquilo que fora dito, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, esse texto aqui ele é muito conhecido. A casa que foi edificada na rocha e a casa que foi edificada na areia. Nós ouvimos por toda a nossa vida, talvez mesmo quando você era somente um simpatizante da fé, porque nós temos esses três tipos de pessoas, né? Nós temos aqueles que servem a Deus, que de fato são filhos, servem, estão envolvidos com a casa de Deus. Tem aqueles que frequentadores e tem os simpatizantes. Quem são os simpatizantes? Aqueles que acham legal, nossa, pô, bacana, de vez em quando eu vou lá visitar, vou conhecer, são os simpatizantes da fé. Acha tudo muito legal, mas acaba não se envolvendo por uma série de fatores. E ainda que você por um momento se foi um simpatizante da fé, talvez você já ouviu falar sobre essa mensagem, ou já ouviu algum jargão crente por aí falando sobre a casa que foi edificada na rocha e a casa que foi edificada na areia. Quando Jesus está fazendo esse relato, ele está falando propriamente sobre o fundamento dessa casa na qual ela foi edificada, mas eu vou te levar a entender com mais profundidade aquilo que é a intenção que ele está dizendo isso, qual que é o fundamento para que ele trouxe essa verdade no coração daqueles homens que ali estavam. O texto ele está falando de duas coisas que são muito parecidas. Na verdade são iguais. Quando ele fala de uma casa que foi edificada na rocha e uma casa que foi edificada na areia ou sobre a areia, ele está falando de uma casa, talvez a metáfora aqui, essa história dita, ele está falando, fazendo com que você imagine, crie um desenho, um filme na sua mente de uma casa igual. É como se fosse aqueles condomínios, imagino eu, um condomínio de casas iguais, onde o dono daquele condomínio, ele coloca à disposição a venda do terreno, mas ele te dá uma planta. Ele fala, olha, você pode comprar, você pode construir, você vai usufruir do condomínio, mas você precisa construir a mesma casa. Aí você vê aquele condomínio lindo, de casas todas iguais, feitas com a mesma planta. E eu imagino, criando essa história na minha mente, trazendo essa fantasia solidificada na minha mente, materializando ela com uma imagem visível, eu consigo ver duas casas exatamente iguais. Mas o que Jesus está falando, ele está falando o seguinte, olha, tudo pode ser igual, mas o que importa na verdade não são as aparências, mas os fundamentos na qual elas foram edificadas. Por quê? Porque o vento sopra para todas elas, mas aquela que foi edificada sobre a rocha, ela permanece. Aquela que foi edificada sobre a areia, ela vai ser derrubada. Agora é importante que você entenda que existe uma profundidade muito maior nesse texto do que somente essa superficialidade na qual Mateus está descrevendo. Abra comigo Lucas capítulo 6, você vai entender que existe um processo. Lucas vai trabalhar um pouquinho mais esse texto. Lucas capítulo 6, o verso de número 46, nós vamos ler. Você vai perceber que é a mesma história, porém descrita de maneiras diferentes. Lucas capítulo número 6, o verso de número 46.
ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor e Senhor, e não fazem o que eu mando? 47. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Olha o que ele está falando. Vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu mando. Ele está fazendo uma advertência. Agora ele fala assim: eu vou mostrar para você o que acontece com aquele que obedece. Aí ele diz assim, 48: esse que me obedece, que cumpre os princípios, os mandamentos, esse é semelhante a um homem que constrói uma casa. Olha o processo. Ele cavou, abriu uma profunda cova, uma profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, pois por ter sido bem o quê? Construída. Mas o que ouve a minha palavra e não pratica, ele é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra ou sobre a areia, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Percebe que Lucas traz um pouco mais de conteúdo na mesma história? Mateus está falando: olha, você construiu a casa sobre a rocha e você construiu a casa sobre a areia. A primeira imagem que vem na nossa cabeça, parece que, eu não sei você, mas quando eu li esse texto, eu fico imaginando aquelas casas à beira-mar, e algumas você vê sobre uma colina, uma rocha, e construiu-se uma casa sobre aquela rocha. A gente fica criando uma imagem que parece que o cara pegou uma grande pedra, ele viu uma grande montanha, um grande rochedo, e fez a casa sobre aquele rochedo. E aí às vezes a gente fica imaginando um cara construindo uma casa numa areia mesmo. Mas o que Lucas está falando não é que foi posto sobre a rocha. Lucas está falando o seguinte: o primeiro construtor, aquele que ouve a mensagem e pratica, ele passou por um processo para constituir aquela fundação de forma sólida, a ponto que as intempéries da vida, os ventos que vêm sobre a nossa vida, o dia mau, as enchentes que vêm sobre nós, as crises, elas não são capazes de abalar a estrutura. Por quê? Porque antes de construir, primeiro ele fez o firmamento, o fundamento. Antes de construir aquela bela casa, ele cavou uma cova, ele fez uma profunda vala, ele abriu uma profunda vala, e quando ele encontrou a rocha, tá pegando aí? Ele cavou, ele procurou, ele foi mais fundo. Somente quando ele encontrou a rocha firme, aí o texto diz: ali ele lançou o alicerce. E aí eu começo a entender que quando você observa as duas casas, as duas estão sobre a areia, mas uma delas, ele procurou a rocha, e sobre aquela rocha, ele lançou o alicerce. Olha que interessante. Alguém aqui já viu um prédio, antes de começar a subir, que loucura que é? Antes de subir ele desce, e aí faz aquele buraco enorme, aquele monte de ferro, que eu imagino que o cara, nossa, ele lança um fundamento, um firmamento tão profundo, é tanto concreto para baixo, eu já vi histórias, lógico, eu não sou um construtor, não tenho nem ideia, mas imagino que o que ele gasta para cima é uma fração do que ele gastou para baixo. Eu não sei se alguém construiu aqui, já sabe disso, mas ele precisa se atentar muito mais na fundação do que propriamente na estética, porque aquilo que é o fundamento, aquilo que é a base, aquilo que sustenta, tem que ser muito mais forte, muito mais valioso, chamar muito mais atenção do que a estética propriamente, porque a estética é linda, maravilhosa, mas se ela não resistir ao tempo mau, de nada vale, é tudo lançado fora. A nossa cidade é uma cidade linda, amém?
Eu amo Sertãozinho. Sertãozinho, na verdade, eu vou ser sincero para você, por vontade própria. Talvez Deus me leve para outros lugares, eu não sei. Mas, para mim sair de Sertãozinho, eu iria para o sul do país. Eu acho muito lindo o clima, tudo, aquela coisa toda, a cultura. Vontade própria. Por quê? Porque eu amo esse lugar. Eu acho muito lindo. Olha essa nossa praça, é tudo muito maravilhoso. Agora, quando eu olho para isso, eu começo a perceber que, politicamente falando, o que dá uma cadeira para um vereador ou para um prefeito não está sobre o solo da cidade. Está, na verdade, naquilo que se vê. Então, não vou entrar em discussão de política aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui para isso, estou para falar da mensagem de Jesus. Mas o que lançou um dos melhores prefeitos que nós tivemos nessa cidade, chama-se Praça 21 de Abril. Quem conhece essa praça antes de ser reformada? Acho que é a grande maioria. Quem conhece a Avenida do Córrego antes de ser reformada? Era uma loucura ou não era? Agora, antes de lançar aquilo que resolvia o problema da cidade, o que aconteceu? Vamos fazer praças. Por quê? Quando eu faço praça, eu revitalizo a praça, eu deixo a cidade bonita, eu atraio olhares para mim. Agora, uma coisa foi sábia, depois que atraiu olhares, sentou na cadeira, agora eu vou fazer o que realmente resolve os problemas da cidade. Então, esse córrego da nossa cidade, ele ficava o quê? Toda a chuva que dava, ele... Aí minha mãe conta histórias de que, quando meus irmãos nasceram, os gêmeos, meu pai internou, enfim, ele quebrou o fêmur, tudo, ele ficou internado, meus irmãos nasceram muito doentinhos, né? E ela, de um lado da cidade, deu uma chuvarada, ela não conseguia atravessar a cidade para ir no hospital, porque sempre transbordava. E eu imagino no tempo da minha mãe, que loucura devia ser, né? E hoje, graças a Deus, eu lembro de criança, onde era Pantera Acessórios, onde é o Savanhagus, lembra? Ficava cheio d'água sempre. E hoje, graças a Deus, você vê que o problema é quase que resolvido. Mas o que verdadeiramente faz com que atraia olhares são as questões visíveis. Agora, quando Jesus ele traz esse texto, ele traz uma evidência nesse texto, ele está falando de dois tipos de pessoas. As pessoas que são superficiais. O que é uma pessoa superficial? Ela se preocupa muito com aquilo que todos veem. Agora, a superficialidade do ser humano, das pessoas, a superficialidade com que a gente vive, a grande maioria de nós, acredite no que eu estou te falando, não seja tão fundamentalista a ponto de achar que isso não é verdade. A grande maioria de nós se preocupa muito com aquilo que os outros estão vendo. E eu vou falar uma coisa, isso não é errado, desde que o fundamento antes seja posto. Por quê? Porque todo mundo vai passar por uma prova na vida. Agora o texto diz assim: o justo, ele não pode se vangloriar na própria justiça, ou seja, não seja demasiadamente justo para que na sua própria justiça você não venha a ser condenado. Sabe o que quer dizer com isso? Para você não achar que você é tão bom assim, porque naquilo que você se julga ser o melhor, você vai ser provado. E se você for encontrado em erro naquilo que você julgava ser bom, todos os olhos que estão voltados para você vão passar a te condenar, porque você não é tão bom assim como você achava que era. Olha que interessante. Um dia eu estava indo na avenida com dois amigos meus, um dos meus líderes e mais um jovem rapaz, todo desejoso pelo ministério, todo perfil de alguém que você falaria, esse vai ser um homem usado por Deus.
Tá na cara, tem cara de pastor, tem gente que tem cara de pastor. Tá, é o jeito, tá pronto. Aí ele disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, passando pelo, acho que era época de rodeio, aí estava montando ali no fim da avenida, lembra? Ali onde é a Câmara Municipal, se eu não me engano, era a antiga Sucuralco. Era isso, né? É ainda, não sei. Mas era ali o rodeio. E aí ele falou assim para mim, podia cair uma bomba e matar todo mundo. Eu falei assim, cara, que estranho ouvir esse negócio. Mas por quê? Porque eles estão indo para o rodeio? Ah, porque não sei o que, e começou... Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Há um ano atrás, eu e todos os meus irmãos estavam lá dentro. Hoje eu estou servindo a Deus. Esse ano, muita gente está lá dentro, o ano que vem vai estar servindo a Deus. Muita gente está lá dentro, muita gente está vivendo isso. Deus vai trazer para casa de Deus, vão ser grandes homens e grandes mulheres de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, não seja tão justo assim, porque um dia você vai julgar na justiça com que você exerce. Sabe o que aconteceu? 2 das 3 irmãs se casaram com uma dupla sertaneja, né? Só que assim, gente, deixa eu falar com equilíbrio. Não é estar lá, mas misericórdia que eu vou falar. Não estou falando com o coração alegre, estou falando com o coração contrito. As irmãs se perderam. Redes sociais, você acompanha. É julgamento de Deus? Não vou falar que é julgamento de Deus, mas não seja demasiadamente justo. Se você não tem um firmamento tão solidificado na rocha, porque quando vier o vento, a sua casa vai balançar. E todos os olhos que você condenou vão estar voltados para você, para falar, você é um hipócrita. Hipócrita. Você... Não me julguem, não seja tão justo assim, que o dia que vocês errarem eu vou estar lá para ver. Né? E aquilo eu comecei a perceber que o que Jesus está falando aqui faz todo sentido, porque uma vida de superficialidade não justifica quando você não tem um firmamento o processo com que você vive não te capacita para que você exerça algo que vai te colocar em evidência. O processo faz toda a diferença. Olha o que o Lucas está falando. Ele, antes de lançar o alicerce sobre a rocha, ele cavou, ele procurou, ele se aperfeiçoou, ele mergulhou onde ele queria chegar. Ele abriu uma profunda cova, um profundo vale, ele trabalhou para que aquilo acontecesse. Mas quando ele encontrou a rocha, que ele lançou o fundamento, a casa estava pronta? Nem tinha começado ainda. Imagino que o outro já estava na laje, e ele estava no profundo do escondido. Quando Davi vai se encontrar com Golias, é interessante que a gente comece a perceber os processos de todo homem de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não chama a gente parado, vagabundo, acomodado, não. Deus chama quem está trabalhando, quem está suando, quem está dando sangue, quem está procurando. É por isso que a gente não entende, como eu sempre falo, quando o cara tem cara de crente, tem roupa de crente, tem jeito de crente andar, mas não é usado por Deus, porque Deus não está procurando isso. O homem vê o exterior, mas Deus conhece o exterior. E aquele irmão e aquela irmãzinha que ninguém dava nada, não sabia nem falar, agora está sendo usado por Deus, porque enquanto ele estava escondido, ocultado pelo Senhor, ele estava no secreto buscando a presença de Deus, e no quarto ninguém vê, mas Deus está lá vendo. No quarto não tem púlpito, não tem microfone, não tem caixa de som, não tem bateria, não tem nada, mas Deus está lá. E às vezes a gente tem tudo isso aqui e Deus não está. Esse é o grande problema da superficialidade. Não adianta eu fazer cara de crente. Quando Nicodemos passava, gente, deixa eu falar, o pai olhava para o filho e falava: filho, ali é um homem de Deus.
Tá vendo, filho? Aquele ali é um grande homem de Deus. Olha o cheiro dele, olha o cheiro de homem de Deus. O homem fede mirra, ele está cheirando mirra. Onde ele passa, está caindo óleo do pé dele. Olha a roupa dele, filho. É daquele jeito que eu quero que você anda. Aí quando Jesus faz tudo aquilo lá que aconteceu, sabe quem vai nos pés dele de noite? Nicodemos. Porque ele começa a entender que a superficialidade da vida, da religiosidade que ele vivia, não muda nada. Agora ele quer entender o porquê que Jesus vivia daquele jeito. Agora ele viu algo diferente na vida dele. E ele não mais olha para a carcaça que ele vestia. Agora ele vai de noite ter com Jesus. E Jesus fala para ele, o quê? Nicodemos, você precisa nascer de novo, cara. Isso aí, tudo isso aí, não é nada no reino dos céus. Isso aí é só uma fantasia, só uma alegoria. Isso aí é só uma roupa de palhaço que você está vivendo, você está vestindo. Todo mundo olha para você e acha que você é o que você também acha que é. Mas te é necessário o quê? Mas como, Jesus, nascer de novo? Eu estou ouvindo o que você está falando, mas eu estou ouvindo na minha carne. Como nascer de novo? Eu sou grandão, porventura eu vou voltar no ventre da minha mãe? Ele fala, não, porque o que é nascido de carne é de carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Morra. Com outras palavras, morra. Morra para toda a superficialidade da vida. O fundamento ninguém vê, mas é Ele que te sustenta. Jesus, ele foi escondido do mundo, ainda que ele vivesse no mundo. Muitas vezes Deus está te ocultando. Talvez você está com uma expectativa daquilo que Deus falou no seu coração, está com uma expectativa de materializar a fé que você exerce, a resposta das suas orações. Você está com uma expectativa muito grande daquilo que há de vir na sua vida, porque todos os dias você vem para cá com um coração cheio de fé, um coração ansioso por uma palavra, um coração cheio de expectativa e de esperança. Aí ou eu ou uma das irmãs, dos irmãos que vem ministrar a palavra, lança uma palavra de fé no teu coração, te enche de esperança, fala, amanhã vai ser diferente, a porta vai abrir, amanhã vai ser uma nova vida, eu vou viver uma vida nova, agora eu vou desfrutar daquilo que eu tanto esperava, de tantas expectativas. Aí você vê que não acontece, e aí o coração se frustra. Mas o que eu quero dizer nessa manhã é que muitas vezes Deus está te escondendo para te preparar no secreto, porque se Ele te colocar em evidência antes da hora, Ele pode matar e frustrar todos os teus sonhos. Até aquilo que Ele constrói na sua vida tem que ser na hora certa. O teu coração tem que estar pronto. Por isso que Lucas está mostrando aqui, Mateus fala de um jeito, mas Lucas fala, olha, não é só isso, é um processo que tem que acontecer antes da casa ser construída, antes de você ser posto em evidência, porque se você for posto em evidência antes da hora, os olhares que te invejam, as pessoas que querem te destruir, as próprias ocasiões da vida, as dificuldades da vida, as dificuldades no teu trabalho, as crises, o dia mau, se ele chegar e o fundamento não estiver pronto, você não resiste. Muitas vezes eu falei para mim mesmo, se eu tivesse pensado de forma diferente há 10 anos atrás, eu estaria vivendo o que eu vivo hoje, há 10 anos atrás, mas será que eu estava pronto? Acredito eu que não. A gente sempre fala aquela velha frase, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 18 anos... Se eu pensasse como eu penso hoje, quando eu tinha 18 anos, eu seria rico, eu seria bem sucedido, eu teria evitado de caminhar por tantos caminhos ruins. Pode ser que sim, mas será que a tua casa estaria edificada sobre uma rocha, como ela tem sido edificada nesses dias, nesses anos? Talvez não, porque todos nós precisamos de um processo. Muitas vezes o processo é doloroso,
Detalhe é que a gente envelhece. E muitas vezes a maturidade e a sabedoria não acompanham os anos da nossa vida. A sabedoria vem de Deus. A maturidade nós construímos. Agora a maturidade, ela está muito ligada às experiências que nós passamos. Se você não tiver as experiências que você tem no dia a dia, a maturidade não consegue tomar forma dentro de você. Então talvez até os caos que você viveu foram fundamentais para que construísse em você o que você está vivendo hoje. Agora a superficialidade da vida nos torna medíocre. Multidão, seguidores, discípulos, átrio, santo lugar, santíssimo lugar. Você pode estar às margens do projeto de Deus, ver tudo acontecendo. Você pode estar aqui, chegar aqui na igreja e ver um irmão sendo tocado por Deus, ver o outro quase que sendo tomado pela glória de Deus, e você está no seu lugar e não sentir nada. Agora, quando você olha para todo mundo ali na porta da igreja, todo mundo é igual, todo mundo é bonito, todo mundo vem cheiroso para a igreja, todo mundo está bem. A máscara ajudou muito, porque a gente não precisa nem sorrir, é só dar uma fechadinha no olho. A gente que é mais gordinho, né? A gente sorri com a bochecha, né? Você dá uma... tá alegre. Superficialidade da vida. Mas se eu for alguém superficial, eu me torno alguém medíocre. O que é alguém medíocre? É alguém que está na média. O problema é que a média nossa é muito baixa. Se fosse uma média alta, estava tranquilo. Mas a nossa média, a gente equaliza a vida das pessoas por baixo. A gente pega o pior e faz a média. Sabe que o Brasil, ele subiu o nível social? Não foi porque as pessoas melhoraram, foi porque baixou o padrão. E aí quando eu pego o padrão que é aqui em cima, eu coloco aqui embaixo, eu faço com que todos que eram miseráveis se tornam medianos. Então o que tinha uma classe miserável que passava fome, agora é considerado classe pobre, classe baixa. Mas não é baixo quando o cara tem que viver com R$50 por mês. Isso para mim não é baixo. Isso é você colocar alguém que está na escória da humanidade, comendo lixo, tomando banho no córrego, cheio de dejetos humanos, e falar que aquele cara é classe baixa. Mas para que eu faço isso? Para a superficialidade do meu país diante da visão do mundo. E aí eu faço com que o país, que ainda tem pessoas que comem lixo, saia de um nível social tão baixo diante dos olhos do mundo. O processo faz toda a diferença. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Vamos do verso 10. Tá facinho aí. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus, o Cristo. E aí ele vai falar dos níveis de construção sobre esse fundamento. As pessoas são superficiais. Os casamentos são superficiais. Certa vez, eu vou contar essa história para ilustrar, mas é algo verídico. Certa vez tinha um casal que
todo dia, todo culto, praticamente todo culto, sempre o marido chegava ou com um buquê de flores, ou com uma caixa de bombom Ferrero Rocher, quem gosta, recebe aí, vai chegar a sua hora, com uma caixa de Ferrero Rocher, ou um presente, todo culto. Aí começava o culto, o marido chegava lá, eu quero que minha esposa linda se coloque de pé, porque ela é maravilhosa, porque eu amo, eu dou minha vida por ela, e aquela coisa, eu falava, meu Deus, tem misericórdia do meu coração, porque eu já estou pensando asneira. Aí a pastora chegava para mim, ainda não pastores, ela falava assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você precisa fazer isso. Eu falei, tem coisa errada nisso. Não, mas você tem que ser assim. Eu falei, não está certo. É ideia, é uma ideia. Chegou uma mensagem, obrigado a Deus. Você tem que ser assim. Eu falei, não, tá errado, tem coisa errada. Não, mas isso é lindo, você tem que ser mais amoroso, você tem que dar presente, eu sei. Isso, e também tinha isso, quando ia falando, ela ficava de cara fechada. Aí eu ficava, sabe? Não tem coisa errada, né? Enfim. Aí o que aconteceu? Passou tempo. Aí o nosso líder, na época o nosso pastor, disse assim para mim e para a pastora, vocês precisam assumir esse ministério. Eu falei, por quê? Não, eu não vou te abrir agora, mas assume lá. A gente ficou acho que 1 ano mais ou menos, né? Fazendo, exercendo ali o ministério e tal. Aí depois eu fiquei encabulado. Eu falei, mas como, né? Eu tô aqui, tô ali, temos que estar ali, ministrar aqui. Ele falou, não é porque aquela pessoa, ele está com problema com jogos, ele está com vício de jogos. Ele saía de Sertãozinho, ia para Ribeirão, numa casa de jogos lá, e gastava todo o salário do mês. E eu dentro do coração, eu sabia. Aí, e ele, né, estava com problemas conjugais, tudo, enfim, a mulher pôs ele para fora de casa, pegou as coisas lá. Eu cheguei em casa, amor, vem aqui. Você quer que eu seja? Quer mesmo que eu seja desse jeito? Ela falou, por quê? Porque aconteceu isso. Aí eu fui falando, tentar me justificar a minha falha, né, claro. Mas eu fui falando, mas o que isso me chama a atenção? Casamentos superficiais. Nós somos treinados na nossa vida para passar uma imagem de que tudo está bem, já percebeu ou não? A gente é treinado para passar uma imagem de que tudo está bem, mas nem tudo está bem na nossa vida, e ninguém aqui precisa vestir uma capa de super-homem, uma capa de super-mulher, para achar que está tudo, para as pessoas pensarem que está tudo bem. E deixa eu falar para você, está tudo bem não estar bem, porque quando você reconhece que não está legal, você vai buscar ajuda. Quando você busca ajuda, é um sinal que Deus precisava para trabalhar na nossa vida. Coisas superficiais nos levam à mediocridade da vida, não permitindo que Deus nos leve para um nível maior, restaurando a nossa vida, restaurando o nosso casamento, restaurando a nossa família. A gente vive de superficialidades, decisões superficiais, decisões importantes que vai envolver a nossa família, vai envolver a nossa casa, vai envolver o tempo de existência nossa nessa vida. Decisões importantes a gente toma de forma superficial, não dando valor naquilo, e aquilo pode trazer um peso que a gente vai carregar, que a gente vai carregar por toda uma vida. Famílias superficiais, famílias com relacionamentos todos destruídos, relacionamento com o pai, com o filho, marido com a esposa, mulher com o marido, pai com o filho com o pai. O meu sogro, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, se você não valorizar o teu pai, não espere que o teu filho vai fazer isso no futuro. Se eu não valorizar o tempo que eu tenho com o meu sogro, com a minha sogra, com o meu pai, com a minha mãe, não crie expectativas que o teu filho ou a tua nora vai fazer isso com você. Ele falava assim, se você não valorizar
O tempo que você tem com teu pai e com a tua mãe, não pense que a tua esposa vai valorizar. É forte ou não é? É importante ou não é? Uma vez eu falei assim, acho que o Talizinho estava... Ele falou assim, nossa, eu tô com uma sede. Eu falei, peraí filho, que eu vou buscar água para você. Ele falou, não papai, não precisa. Ele falou, mas eu falei para ele, mas eu quero. Aí ele ficou meio assim, não precisa, eu vou lá. Eu falei, não, eu quero te servir. Ele nem entende muito o que é isso. Mas eu falei, filho, eu preciso te servir hoje para que você entenda que é melhor servir do que ser servido. E um dia o papai e a mamãe vai envelhecer e talvez o que vai nos restar é a honra que vocês foram ensinados hoje. Eu falei para ele, não sei se ele entendeu ou não entendeu, mas sabe o que eu fiz? Foi para mim. Eu falei, eu preciso servir a minha família, eu preciso servir o irmão que está do meu lado, porque a minha vida não pode ser superficial. Não é porque o Douglas nos serve aqui, a pastora, todo mundo faz com que o ambiente seja agradável, esteja pronto para a mensagem seja lançada no seu coração. Não é só isso, é não viver uma vida superficial. Isso não é só aparência, isso é fundamento da fé, é a honra. Isso excede a aparência física, porque quem honra recebe muito mais benefício do que quem é honrado. Quem honra, quem é honrado só ganha um presente, mas quem honra está se parecendo com Deus. Quem honra está se assemelhando com Deus, porque o princípio da existência de Deus é dar, não é receber. E a gente não entende porque a gente vive uma vida superficial. E aí a gente veste uma roupa bonita e acha que agora eu estou bem na fita. Mas quando passar o vento, quem vai ser revelado vai ser aquele que estava escondido lá dentro do quarto, chorando, orando, de joelho dobrado, orando pela família. Sabe aquele cara que ninguém dava nada, que chega quietinho, vai ali, tudo. Esse aí, que às vezes a gente não entende, mas está dentro da casa, cuidando da esposa, cuidando dos filhos, sentando com o filho. Filho, deixa eu te ensinar uma coisinha aqui, ó filho, é isso aqui. Mas ninguém vê. Sabe quando vai ver? Quando o filho tiver adolescente, jovenzinho, quando todos os outros em volta dele se perder, e ele está lá de pé. O nosso problema, sabe qual que é? Muitas vezes em relação à nossa vida, aos nossos filhos, a gente fazia de tudo para formar um filho, para colocar o filho na faculdade, tira dinheiro de onde não tem, financia a vida, quase que vende a alma, para pôr o filho na faculdade. E hoje sabe o que é que a gente faz? Está morrendo de medo do filho ir para a faculdade, porque a gente acha que a faculdade vai desviar o filho. Mas sabe o que desvia o filho? A falta do fundamento que faltou dentro de casa, a falta da estrutura que era para ter colocado dentro de casa, a falta do pai e a mãe cavar, procurar. O sábio diz, encuca na cabeça do filho, enquanto ele está andando, quando ele está dormindo, quando ele está sentado, quando ele está indo pelo caminho, vai ministrando a vida dele, porque num dia mais tarde, meu irmão, quando vier o vento, quando vier uma mentira, quando o próprio Satanás se materializar na frente dele, o que vai fazer ele resistir não é a aparência dele, mas o firme fundamento que está cravado no coração dele. Isso não faz de forma visível, é dentro do quarto, é dentro de casa, é no tete a tete, é falando no ouvidinho dele, filhinho. Não é assim que faz, meu filho, deixa eu te explicar como é que é. É isso que faz alguém viver uma vida sólida com Deus, é não viver uma vida de superficialidade. Aí a gente tenta entreter o filho dando um celular. A gente não dá o celular para agradar o filho, a gente dá o celular para não dar trabalho para a gente. Essa é a verdade, fala que é mentira. A gente dá um celular para o filho para tirar a pressão das nossas costas. Não é para ele ficar feliz com o celular. Filhos superficiais. O Talizinho, ele tem um cubo, é do B, acho que é do B, o cubo mágico é teu, né, filho? O B tem um cubo mágico. Aí eles estão tentando decifrar o cubo mágico.
Mas o cubo mágico, ele quase que precisa de uma mágica para ser decifrado, né? E eu fico lá, às vezes eu saio quietinho, né? Eles não sabem, eu sei, então eu fico lá, dá uns 10 minutinhos, eu falo, mas essa porcaria não dá para montar não, aí eu tento desmontar ele, né? Sabe aquele super pai? Eu tento desmontar ele para encaixar as peças no lugar certo. Aí eu não consegui, Adriano. Eu filho, papai, desculpa, mas o papai não conseguiu. Vamos procurar um aplicativo que ensina, né? Aí a gente achou um aplicativo. Aí o B e o Thales conseguiu montar o cubo mágico. Mas deixa eu te falar algo. Sabe qual que é o cubo mágico dessa geração? Se a gente não tomar cuidado? Um cubo de uma cor só. Porque se a gente não se atentar com aquilo que a gente está criando, a gente não vai conseguir fazer que os nossos filhos resistam nas frustrações da vida. Aí vai chegar o momento da gente dar um cubo mágico de uma cor só. Sabe por quê? Porque se ele errar, ele nunca vai errar. Aí quando você morrer, quando eu morrer, vai ficar um menino que não sabe tomar decisões na vida, não consegue lidar com frustrações, não consegue, diante da perca de um relacionamento, a primeira coisa que ele vê é uma corda. Misericórdia, está amarrada em nome de Jesus, mas uma corda vai chamar muito mais atenção do que uma Bíblia. Está entendendo o que eu estou falando? Abra comigo Isaías capítulo 28, verso 16. Verso 16, o texto diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que põe em Sião uma pedra já provada. Aqui ele está falando de Jesus e da morte, da ressurreição, porque o próprio Cristo foi provado pela sua obediência, ok? Uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Talvez a sua Bíblia está dizendo assim: aquele que crê não será abalado. Eu quero finalizar com isso. Se tem um fundamento na sua vida, na minha vida, é Jesus. Eu sempre disse para você, cuidado, não se preocupe com as coisas superficiais. Tem coisas que é interessante que você conheça, mas aquilo que vai fazer você resistir está no secreto. Entre no seu quarto, feche a porta atrás de você, fale com o seu pai que está em secreto e ele te ouvirá. Se coloque de pé, nós vamos orar. Aleluia. Você que pode, fecha os teus olhos. Eu quero te convidar a você estar orando agora. Não perca tempo. É o momento seu com Deus. Coloque diante de Deus as coisas que estão acontecendo na tua vida. É o momento, é o ambiente que o milagre pode acontecer. É o ambiente profético que muda a tua vida. É nesses momentos que aquilo que você faz traz sentido para a sua vida. Enquanto a pastora vai estar adorando, eu quero que você esteja orando. Fala sobre o seu casamento, a sua família. Fala com teu pai sobre o teu filho. Fala com teu pai sobre o teu trabalho. A firmeza das duas.
Você que não consegue terminar o que você começou, tem dificuldade disso. Você que abraça o mundo inteiro e não consegue trazer uma solidez naquilo que você está fazendo. Você que não está tendo resultado, muito trabalho e pouco resultado. Você que não está tendo resultado no relacionamento com teu filho, você não consegue se relacionar com teu filho, você não consegue se relacionar com a tua esposa, trazer uma firmeza, uma paz no teu casamento. Você não está conseguindo, como mulher, uma estabilidade emocional, uma estabilidade psicológica. Você não olha para você, a tua autoestima está destruída. Talvez o que está faltando para você é cavar mais fundo. Talvez o que está faltando para você é mergulhar mais. É deitar no teu quarto, é ajoelhar no teu quarto e ir mergulhando, cavando. Isso é um processo. Talvez você não está ouvindo Deus nas suas orações. Talvez você não está ouvindo Deus. A resposta de Deus ainda não veio na tua vida. Mas não para de cavar, não para de mergulhar. Vai mais fundo, vai mais fundo. Entra na presença de Deus. Porque uma coisa é certa, Ele disse, é uma garantia, a sua palavra: eu estarei convosco, eu estarei com você. Então, ainda que você não está ouvindo, mas Ele está vendo você cavar, Ele está vendo você mergulhar, Ele está vendo você aprofundar. E à medida que você vai mergulhando, à medida que você vai entrando, você vai compreendendo. À medida que você vai entrando na presença dEle, você vai compreendendo o que Ele quer fazer contigo. Aí você vai lançando, e no momento que você encontrar a rocha firme, aí você começa a trazer a sua construção, você começa a construir a tua casa, a tua família. Você vai trazer, você vai começar a adornar a tua família, você vai começar a trazer teu filho para perto, a tua casa vai sendo construída, a tua casa vai sendo montada ali, o teu casamento vai sendo construído, montado, o teu relacionamento, o teu ministério vai sendo montado, vai sendo construído. Querido, o teu trabalho vai sendo construído ali. E deixa eu te falar uma coisa: não pode vir um invejoso, pode vir quem for sobre a tua vida, pode vir Satanás, pode mandar um vento, pode mandar uma onda, pode mandar um terremoto, que a tua casa vai resistir, vai permanecer de pé, a tua família vai ficar de pé, o teu filho vai ficar de pé, o teu casamento vai ficar de pé, o teu trabalho vai ficar de pé, porque ele não foi construído de forma superficial, mas dentro do teu quarto você está lançando alicerce, você já está fazendo fundamento, você vai construindo, você está edificando a tua casa. Oh, Jesus. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, não se cale não, outro igual a ti não há. Não se cale, rompa o céu sobre a sua vida, meu irmão. Não fique de boca calada, não. Te adorar. É tempo. Eu não quero os aplausos. É tempo de restaurar o que for destruído, o que foi roubado. É tempo de restituição. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero foco, eu quero desaparecer, pois existe som que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de Tu conheces o coração da igreja, Deus. Tu conheces o casamento desse irmão, dessa irmã, Senhor. Pai, o Senhor conhece o que está no coração desse irmão. Pai, existem pessoas que precisam ser libertas de vício. Pai, vai de encontro essa necessidade, Senhor, pelo vício, e arranca.
não É consiga tempo de lançar mais fundamento. ficar É tempo de abrir mão daquilo que é superficial, de tudo aquilo que rouba da Pois tua eu sei presença, que Pai. santo Espírito Santo vai em direção a essa família, a esse casamento que antes era uma alegria superficial, Eu não traz quero uma ser felicidade que vem do sempre. céu. Eu quero ser um Quebra todo instrumento. julgo, todo peso, Eu não todo quero mal. os presentes. Satanás, arreda-te. Eu quero Sai. a tua presença. Solta. Eu Em não nome quero de ser Jesus. o artista. Larga essa família agora em nome de Outro Jesus. igual a ti. Solta essa casa. Eu não quero Solta ser essa adorado. aliança. Não, Solta esse casamento em Eu nome nasci de pra te Jesus. adorar. Eu não quero os Liberta, Deus, aplausos. filho. Eu nem mereço Ah, Deus, isso. liberta esse filho que Eu tá nem quero perdido. ser o alvo. Liberta, Deus, essa mãe. Pois o meu alvo é Cristo. Liberta esse jovem, Eu não quero Deus, ser o desse foco. desejo demoníaco de tirar Eu a própria quero vida. desaparecer. Essa tristeza. Pois existe som aqui Oh, que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo és. Diga isso, diga isso. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de Tu és o nosso fundamento, o nosso pé. firmamento, Deus, Pois a eu nossa sei base, a que nossa santo estrutura, és. o nosso alicerce. Tu és, tu és. Santo, Aleluia. Santo, Santo. Aleluia. Nós vamos ministrar essa canção mais uma vez no início. Eu gostaria que você declarasse ela de todo o seu coração como uma forma de oração. Amém, querido? Oh, Senhor, nós entregamos a nossa vida diante do seu altar nessa manhã, Jesus. Oh, entregamos a Ti. Pode dizer assim: eu não quero ser, declare. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a sua presença. Eu não quero ser o artista, outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, não, não, não. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu nem quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer. Pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo és. Pela última vez, declare: Deus, quero te ouvir. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé. Pois eu sei que santo és. Sim, Deus. Sim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Aleluia. Não vamos trazer fofura para o evangelho. A gente não pode cometer esse erro com a gente. A gente não pode cometer esse erro
de jogar purpurina no evangelho. Porque tempos difíceis virão para todos. Para alguns já vieram, outros vão passar. E o que te faz permanecer, sabe por que as pessoas entram e saem a todo tempo? Porque é superficial. Aquele que tem o fundamento firmado na rocha, ele não é superficial. O vento é importante. Quando Paulo ministra a ceia, ele fala uma coisa: é importante que tenham os zombadores no meio de vocês. Porque sabe quando o que faz o bom se revelar? O mal. Paulo fala isso, é interessante. Ele fala, ó, no meio de vocês tem zombadores, e é importante que eles estejam aí. Porque os bons vão se revelar no meio dos maus. Quando Jesus fala da casa edificada na rocha e na areia, quando vem o vento, o que o vento faz? Sopra a areia. E aqueles que observam, eles vão começar a ver que aquela que só tinha areia, ela vai desabar. Mas ele vai começar a observar, ele vai começar a ver, poxa, é tempo difícil, é tempo de muito vento, mas eu estou vendo alicerce. Eu estou vendo alicerce ali, ó. Eu estou vendo alicerce. Não, é uma crise, mas está firme, está com um sorriso no rosto, está feliz, está de pé. Tem alicerce. Está difícil. Pastor, eu estou triste, eu estou desgostoso, eu estou mal, a igreja não está me agradando, eu não quero mais. Pastor, não estou feliz, eu não estou muito bem, mas o meu fundamento, o meu firmamento não é o Senhor não, é Cristo. Eu não estou bem hoje, mas o meu alicerce está firmado na rocha, é Cristo. E pode vir o vento que for, meu irmão, pode vir o vento na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, mas eu declaro e profetizo. Levanta tua mão direita, eu vou profetizar. Você pega se você quiser. Eu profetizo sobre a tua vida. Ventos difíceis, pode vir um mar sobre a tua vida, bater contra a tua casa, bater contra a tua família. Satanás não está feliz com as tuas posições. Satanás não está feliz com as tuas decisões. Satanás não está feliz com o teu casamento. Mas eu profetizo que toda mentira que seja lançada contra a tua vida vai cair por terra. Pode até bater nas paredes da tua casa, mas a tua casa vai resistir, a tua família vai resistir, os teus filhos vão resistir no futuro. O dia mal, a mentira, tudo aquilo que vier contra a vida deles, eles vão resistir, porque está edificado essa casa, essa família está edificada sobre a rocha que é Jesus, o Cristo, é sobre nós em todo tempo. Por isso você resistirá em todo tempo, até o dia do Senhor, até o dia que a trombeta tocar, e nós iremos junto, cantamos: Deus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, porque só no Senhor nós conseguimos. É pelo Senhor em todo tempo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai amado, obrigado por essa manhã, Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nos ensine a construir, edificar essa casa todos os dias da nossa vida. Nos ensine a perseverar cavando fundo, para encontrar essa rocha, para nos relacionar com essa rocha, para conhecer essa rocha que é o Senhor. Pai amado, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e toda a tua família. Que esse domingo seja uma bênção, e que assim como as primícias são, toda a massa será boa. Essa semana vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você crê nisso? Dê um forte aplauso ao Senhor.